Chegou o momento de falarmos de uma doença que afeta os ossos, deixando-os frágeis e mais sujeitos a fraturas. Eu estou falando da osteoporose, uma doença que atinge 80% da população acima de 80 anos. Acompanhe conosco. A osteoporose é uma doença muito comum em idosos, principalmente em mulheres que já passaram pela menopausa. Estudos apontam que 30% das mulheres e 13% dos homens que têm mais de 50 anos vão desenvolver a doença. Está comprovado que pessoas de raça branca têm menor densidade dos ossos e, por isso, estão mais propensas a desenvolver a doença. Mas o que é osteoporose? Essa doença acontece quando o processo de renovação do osso fica desequilibrado. Pessoas saudáveis renovam cerca de 20% do esqueleto periodicamente. Esse processo dura cerca de 3 meses. 10 dias são de destruição e o restante do tempo de reconstrução. Quem tem osteoporose tem mais ossos sendo destruídos ou menos sendo renovados pelo corpo. Isso causa uma diminuição na massa do esqueleto. Vamos ver a diferença entre um osso normal e um osso com osteoporose. Nós vemos um osso normal do lado esquerdo, a gente vê a matriz óssea toda grudada uma à outra e do lado direito a osteoporose. Parece até um queijo suíço, cheio de buracos. Isto é porque os osteoclastos, que são as células do osso que comem a matriz, estão em atividade e não existe uma regeneração das células do osso, causando esses buracos e o osso fica muito fragilizado. Aqui é um osso normal. Podem notar que a matriz é toda ligada uma à outra. Esse osso é muito firme, porque elas estão todas aderidas, umas células às outras. Já a pessoa que tem osteoporose, olha só isso daqui. Esses buracos são causados porque estas células do próprio osso, chamada osteoclasto, come, como se fosse um ratinho, todos os ossos e não há regeneração. As mulheres estão mais sujeitas a desenvolver a patologia, porque quando entram na menopausa, o nível de hormônio estrogênio, que atua como estímulo na produção dos ossos, diminui. Isso faz com que elas percam uma parcela pequena da massa óssea. Quando essa perda é acentuada por outros fatores, como por exemplo, uma dieta pobre em cálcio, o risco de desenvolver a doença aumenta. Vamos conhecer a história da dona Rosimar Oliveira do Nascimento, que tem osteoporose. Descobri que eu tinha osteoporose com 55 anos. Procurei ginecologista, como de sempre, né? Aí ela pediu esse exame. Veio o resultado do exame, veio a notícia que eu tinha osteoporose na coluna. Tinha que tomar remédio, mas eu tinha que fazer várias atividades, pelo menos 2 vezes por semana. Tomar sol, né, de 8 às 10 horas da manhã. Passou o remédio, comecei a tomar. Mas agora, muitos tempos já, mais de 2 anos eu não tomo. É caro, né? Estou só nas atividades. Depois que eu descobri a doença, eu fiquei com muito medo e acabei limitando algumas coisas que eu tinha que fazer dia a dia, né? Medo de cair que eu tenho, que é a Maria, e quebrar algum osso meu, porque eu tenho muito medo mesmo. Dona Rosimar, seja bem-vinda ao nosso programa, viu? Pelo que a gente viu na sua história, a senhora é muito jovem, a senhora está com que idade? 58 anos. 58 anos. A senhora tem medo de cair, pelo que a senhora falou. Já caiu? Eu já caí, mas graças a Deus. Na casa da senhora tem tapete? Tem não. Cuidado, hein? Tem escada? Tem uma escada na entrada. Porque o que a gente observa muito são esses casos em que a pessoa cai, que tem osteoporose, fratura o húmero, que é o osso do braço, fratura esse osso da perna, que é o fêmur, e muitas vezes aqui nessa região chamada colo do fêmur, bem aqui, ó. Pode também, claro, ter fratura da tíbia, dos ossos daqui do gradil costal, que são as costelas. É muito frequente fraturar a costela e quando cai também quebra a clavícula. Para conversar conosco, eu convidei o ortopedista, o Dr. Fábio Ravaglia. Como vai, Dr. Fábio? Boa tarde. Obrigado pela sua presença no E aí, doutor. Dr. Fábio, nós temos aqui a dona Rosimar, que tem osteoporose. Se no caso dela, se ela cai, quebra o fêmur,
Qual é o tratamento que hoje em dia a gente tem? Para a fratura do colo do fêmur, se houver desvio, se ela for uma fratura completa, requer uma fixação da fratura através de uma haste, ou através de uma placa, com uma haste por dentro do osso, com os parafusos para o colo do fêmur, ou colocar uma placa externamente. Uma placa externa. Porque esse osso jamais vai colar, né, doutor Fábio? Ele cola, mas ele tem mais dificuldade. Sem colocar nenhuma placa, não vai colar de jeito nenhum, né? Se for o mínimo desvio, sim, mas se tiver desvio, nunca vai colar. Doutor Fábio, no seu ponto de vista, além da falta de cálcio no osso, o que pode causar a osteoporose? A osteoporose tem fatores de risco. O principal, hereditariedade. Hereditariedade? Pessoas mais baixas, pessoas mais magras, pessoas caucasianas ou então asiáticos têm mais osteoporose. E, doutor Fábio, e pessoas que não tomam sol? Tem mais propensão de ter osteoporose? É porque o sol ele estimula a formação da vitamina D. A vitamina D atua no intestino para absorver o cálcio e o fósforo, que são os constituintes dos ossos. Se não houver essa absorção, ele vai ter pouco cálcio, então por isso vai ter osteoporose. E você, quando se alimentava, a sua dieta era rica em cálcio ou você não se alimentava bem também, Rosimar? Arroz, feijão e carne. Arroz, feijão e carne tá muito bom, né? Leite você nunca tomou? Eu tomava leite. De vez em quando? Não, todo dia eu tomo leite com café, de noite tomo um copo de leite. Tá, e que exercício físico você começou só a fazer agora? Depois da osteoporose? Tá com 6 anos que eu faço. Doutor Fábio, a pessoa que está em casa vendo o programa agora e que tem osteoporose, qual é o exercício mais indicado para a osteoporose? Para a osteoporose, o exercício mais indicado é que tenha carga, que tenha peso. Que tenha peso. Peso em cima do corpo. Peso ou andar, subir, descer escada, corrida, musculação e também exercícios para equilíbrio. Como dança, tai chi chuan, caminhadas para trás, fazer exercícios para aumentar o equilíbrio, porque a pessoa com mais equilíbrio vai evitar quedas. Ah, entendi. As pessoas mais idosas, Rosimar, você lembra disso? Ela fica mais baixinha, porque os discos que ficam aqui, gente, olha aqui são as vértebras, tá vendo? As vértebras lombares, principalmente, e como está mais fácil de ver, esses discos aqui, chamados discos intervertebrais, e que dá a hérnia de disco, por sinal, esses discos são de material muito elástico, e com o passar do tempo ele diminui de tamanho, e a pessoa diminui 2,5 centímetros de altura até no fim, mais tarde, quando fica mais com idade. E às vezes esse disco fica tão rasinho que pode dar artrose, uma vértebra gruda na outra, e a pessoa que tem osteoporose, como o doutor Fábio falou, fica mais propensa a ter fraturas na vértebra, e às vezes nem sabe que tem fratura na vértebra. Isso é um problema. Você não tem dor na vértebra aqui, Rosimar? Dor aqui na coluna? Tem. E foi tanto que a sua osteoporose é na coluna, né? É na coluna. Doutor Fábio, quando a pessoa tem diagnosticado osteoporose na coluna, tem alguma forma de amenizar o problema ou não? Através primeiro fazer um tratamento, né? Um tratamento, medicações que facilitam a absorção do cálcio e do fósforo para evitar a osteoporose, uma reposição de cálcio, fósforo, de vitamina D. Para quem está em casa e quer saber, da plateia, como faz o diagnóstico de uma osteoporose? Como faz? Desde 1974, pela Organização Mundial da Saúde, ela preconiza a densitometria óssea. Densitometria? E o que é isso aí? A densitometria óssea seria um raio-x de pequena radiação, que a pessoa fica deitada, põe um quadrado, uma almofada quadrada com os quadris para cima, que geralmente ela analisa a coluna, né? Analisa a coluna e analisa o quadril, é um exame indolor, é um exame aberto, não é aqueles tubos fechados nem nada, e ela compara aquela quantidade de massa óssea da pessoa com uma população da mesma idade e com a população jovem. E através dessa análise estatística vem um número lá, esse número pode estar no normal, pode estar um pouco abaixo, que seria osteopenia. Osteopenia é quando está um pouquinho abaixo do normal. E abaixo da osteopenia? A osteoporose. O raio-x também a olho nu, a gente já pode ajudar a ver se a pessoa tem ou não tem, não digo quantificar quanto, assim, mas já ajuda, né, doutor Fábio? Se houver uma perda com mais de 30%, uma perda maior, só o raio-x já dá para ver a osteoporose. Eu vou te convidar a ir aqui atrás agora para a gente ver a dieta da pessoa que tem ou até que queira fazer a prevenção da osteoporose. Bem, o ideal é ingerir de 1.200 a 1.600 miligramas de cálcio por dia.
E isso equivale a 3 a 4 copos de leite por dia, como está representado aqui. Ele também é encontrado em outros alimentos, como o feijão. Você come feijão? Como, todo dia. Olha aqui, ó, iogurtes. Você toma iogurte? Iogurte eu tomo, né? Mas como lá em casa tem muita criança, não dá nem pra então, olha, outra coisa são queijo de Minas. Queijo em si tem bastante cálcio e vitamina. Qualquer tipo de queijo para você é bom, viu, Josimar? E se você não quiser comer queijo também, o cálcio é encontrado em peixes, como o atum e como o salmão. A luz do sol ativa a absorção de vitamina D. Mas lembre-se, nada de exageros. O tempo recomendado é de 10 minutos até as 10 da manhã e depois das 4 da tarde. Evite a osteoporose e cuide bem de você. Eu queria agradecer muito a presença do Dr. Fábio ao nosso programa, que saiu do seu consultório para vir até aqui. E a todos vocês de casa, muita saúde. Obrigado.